Opa, beleza? Tiago aqui. Hoje a gente vai estar falando aí de duas tags, né? Duas tags que eu não falei sobre ainda aqui no blog, ok? Que é a tag merge e a tag viewStub, que serve aí para a gente estar otimizando o nosso layout, né? O problema que a tag merge resolve é um problema que eu vejo frequentemente, inclusive nos meus códigos. Agora, esse daqui do viewStub foi novo para mim e, enfim, é uma recomendação tanto da documentação quanto do blog do Android a utilização do viewStub sempre que enxergado, né, um contexto em que ela pode, enfim, ser utilizada. Então, voltamos aqui ao blog. Se você não se inscreveu, se inscreve para você receber conteúdo em primeira mão. E é isso aí, vamos seguir aqui. Temos o nosso projetinho, eu vou deixar esse projeto para download não, né? Vou deixar esse projeto no GitHub. E no artigo, se você está no YouTube, vai ter o link do artigo aí aqui no blog sobre esse vídeo, ok? O artigo completo. Eu quero só ressaltar que sempre que tem um vídeo, tem um artigo também, então vale a pena entrar no blog e ler o artigo, porque às vezes eu coloco no artigo algumas coisas a mais que eu acabei não falando no vídeo, e eles são bem completos, ok? Enfim, aqui é o do Lint, né, que é um conteúdo que eu peço que você assista e consuma se você ainda não viu, né, logo depois que você vê esse vídeo, que também fala de performance, de como trabalhar, né, te ajudar a melhorar a performance de sua app. Vamos voltar aqui. E aqui está a nossa aplicação atual, né, que a gente vai estar mexendo, vou deixar o link aí do GitHub. E essa aplicação aqui, ela tinha um anúncio aqui embaixo, ela trabalhava com uma API de anúncio, que eu reformulei ela, e enfim, ela não está mais trabalhando com API de anúncio e tem algumas coisas que estão sendo utilizadas de forma errada aqui, né? Poderiam ser melhoradas, aliás, né, para ajudar aí na utilização da memória, né, que é reservada para a aplicação, e consequentemente a gente está melhorando a otimização da aplicação. Não fique preocupado se você está chegando aqui nesse vídeo agora e não sabe de onde veio essa app. Né? Foi uma app que eu monto esse tipo de app só para a gente ter um exemplo mais real, né? Mas, enfim, o que seria no desenvolvimento em produção. O que você tem que se ligar é o que eu vou estar apresentando, e mesmo se você for iniciante no Android, esse vídeo é útil para você também, porque é uma coisa bem simples e que ajuda bastante na melhoria da aplicação, né, que é a utilização da tag merge e da tag viewStub. Vamos começar aqui com a tag merge, vamos vir aqui no projeto, aqui está a nossa main activity, tem todo o carregamento lá daquela list view e tudo mais, e essa list view, no nosso layout, a gente tem aqui nossa main activity, que tem esse layout principal, né, Activity Main, e aí ele inclui o app bar main, que é um outro layout, e nesse layout aqui do app bar main, ele tem como root o coordinator layout, até aí tudo bem, tem como filho direto o app bar layout, o conteúdo que está dentro de Content Main, que é o nosso list view, ok? Enfim, que tem esses dados carregados, e um frame layout, que tem, na verdade, um conteúdo que é apresentado quando a gente está carregando mais dados. Essa aplicação, como é de teste, eu fiz um carregamento de dados, né, quando a gente aplica o screw, a gente carrega mais dados. Aí tem um progress para deixar claro, né, para o usuário que tem conteúdo sendo carregado no background. Só que eu carrego sempre o mesmo conteúdo, né, para a gente não ter uma app com um código muito grande, eu deixei carregar sempre o mesmo conteúdo, porque a gente vai estar utilizando esse conteúdo do Progress para trabalhar o viewStub, ok? Nosso objetivo agora é entender o problema desse aqui, ó, Content Main. O Content Main tinha a possibilidade de ter uma view de anúncio, mas não tem essa possibilidade mais, porque a gente retirou a API de anúncio. Vamos abrir o Content Main e a gente tem o List View, e aí o List View não pode ser utilizado aqui no caso, não está sendo utilizado no caso, como a view root da aplicação, né, do layout. O que está sendo utilizado é um linear layout. Esse linear layout ele está ocupando espaço de memória, enfim, tempo de renderização de layout, que não é necessário. Ele está aqui de maneira errada. Ele não era para ele estar aqui, ok? A gente está subutilizando o conteúdo, o recurso que foi disponível para a nossa aplicação. Então, qual é o nosso objetivo? Continuar com o nosso Content Main, porque provavelmente, não nessa aplicação, mas a gente poderia sim estar reutilizando o nosso List View, ok? E, enfim, vamos continuar com esse include, só que a gente quer que esse List View seja incluído diretamente como filho do Coordinator Layout, e com isso a gente já está recuperando o quê? Um espaço de memória e um poder de renderização maior, porque a gente não ia estar mais utilizando essa outra view aqui, né? Só que a gente tem que manter a característica, né, desse paging, algumas características que já tem e são aplicadas
nesse linear layout. Vou minimizar aqui e vou te mostrar aonde a gente está e o que a gente quer na nossa hierarquia. A gente está com essa visualização, Coordinator Layout, Linear Layout, App Bar, Frame Layout, e o que a gente quer é exatamente isso daqui. Coordinator Layout, List View, com o Include e o Merge sendo utilizado, e os outros filhos. Que a gente quer, no caso, na otimização com o Merge. Ainda tem uma outra otimização que vai ser com o View Stub. Então a gente volta aqui para a nossa aplicação. Deixa eu voltar tudo. Aí eu volto com o projeto. E vamos fazer o seguinte, antes de mostrar, né, o que a gente vai fazer aqui, deixa eu te mostrar uma outra maneira de você ver como está o layout. A gente vem aqui em Tools, Android, Android Device Monitor, né, ele vai falar que vai, enfim, ele costuma falar que não vai utilizar mais o Debug Key, dessa vez ele não informou nada. Aqui em Device Monitor você clica em Hierarchy View, depois clica na sua aplicação, ok? E aí você vai ver que tem uma série de views, né, que são carregadas, ok? Até chegar a view root, né, que você tem controle, né, a primeira view que você tem controle lá da sua aplicação, que no nosso caso é o Drawer Layout, né? Todas as outras já são criadas pelo Android, pelo sistema do Android, enfim, para conter a apresentação da nossa aplicação, do layout da nossa aplicação e de todos os outros layouts, né, que estão aí sendo apresentados no Android. E aqui a gente está em Coordinator Layout, e aí ó, Linear Layout, que tem nosso List View, aqui embaixo, se não me engano, tem o Frame Layout, que tem o Progress Bar, e aí o nosso, vou clicar aqui em cima, App Bar, exatamente o que a gente mostrou lá na figura. Eu vou fechar aqui o Hierarchy View, e aí a gente já pode trabalhar o nosso Merge. Primeiro eu vou precisar aqui, para manter essa configuração aqui, nessa configuração de page e tudo mais, eu vou copiar essa parte toda aqui, ó. Okay? Incluindo o Layout Behavior, para ficar vinculado ao App Bar, e vou colocar aqui. O contexto, essas coisas, a gente coloca na tag Merge. Só o contexto, no caso, que vai ser necessário. Vou colocar esse show in também. Aliás, esses daqui não são necessários, mas se você quiser colocar, você pode colocar. Não vou colocar, deixa dessa forma. Vou colocar Merge. Vou fechar. E vou colocar aqui também. E agora eu só vou pegar essa parte aqui do namespace. Na verdade, essas duas aqui. E vou colocar no Merge. E vou remover o Linear Layout. Eu vou ajeitar o layout. Bom, até aqui está ok. Então a gente já pode executar novamente. Aí a aplicação é carregada, exatamente o mesmo layout, ok? E aí o Progress Bar está funcionando, porque a gente está carregando mais conteúdo, enfim. Pode até clicar aqui, que a gente vai abrir uma outra activity, vamos voltar, ok? E agora, para comprovar que a gente não tem mais aquele linear layout, a gente tem que vir aqui no Hierarchy View novamente, ok? Android Device Monitor. E aí a gente não está nem aí para esse debug, a gente não está utilizando ele, pode clicar em Yes. Vai em Hierarchy View e vai na sua aplicação, ok? E aí, como a gente já sabe que tem uma série de views que é criada anteriormente, a gente vem aqui direto no nosso Drawer Layout. E aí a gente tem o nosso Coordinator Layout. E temos o List View. Né? A gente tem aqui, ó, App Bar, List View e o Frame Layout. Frame Layout aqui, né? Sendo esses os filhos diretos do nosso Coordinator Layout. Então a gente conseguiu, né, atingir aquela marca lá da segunda figura. Ok? Só um detalhe, o Merge ele tem que ser utilizado como tag root, né? Ele não pode ser utilizado dentro como a gente faz, por exemplo, com o Include. Ok? E aí, você entendeu. O conteúdo, na hora de renderizar, o Android, na hora de renderizar, ele ignora o Merge, então nem adianta colocar largura, altura, page no Merge, que não vai adiantar. Ele ignora o Merge e coloca o conteúdo todinho dentro do Merge. Não precisa ser só uma view, você pode ter várias views aqui dentro, ok? Sendo filhas direto do Merge.
que ele vai colocar diretamente no layout, e aí você vai ter aquele ganho, né, de não precisar de utilizar views root que não são necessárias. Então, com isso a gente já pode passar aí para o view stub. O view stub, para você melhor entender, vamos voltar aqui, ele é uma espécie de tag include, mas de uma maneira que a gente ativa ele no caso pela Java API, ok? Então uma espécie de include lazy, né? Ele tem as mesmas características do include, tirando esse inflated ID, né? Que não tem no include. Enfim, vamos aqui para a utilização dele. A gente vai vir aqui no app bar, você vai ver que a gente tem um frame layout. Esse frame layout ele está gone, ok? Ele não é apresentado na tela, ele só é apresentado quando a gente precisa de recarregar mais conteúdo. Se a gente vier aqui na Main Activity, a gente tem aqui o nosso onCreate e tem aqui o init results, que inicializa a nossa list view. Aí tem o list view sendo capturado aqui pelo find view by ID, e aí a gente tem o carregamento dos dados que vão ser carregados no adapter do list view via results games. E aí a gente tem a colocação do adapter no list view, e tem a colocação do item click listener no list view, e aí sim a gente tem a vinculação do screw listener, a gente instancia o screw listener, e para o screw listener a gente coloca aí a nossa activity, coloca o adapter, né, que é o games adapter, e a lista de dados, né. Lá, vamos caminhar aqui, vamos vir para o list view screw listener. E aqui tem o construtor, obviamente, pegando as referências da activity, do adapter e da lista de games. E aí no screw tem todo um cálculo para saber quando que a gente tem que carregar mais conteúdo, né? Quando já está na hora de carregar mais conteúdo. E a parte importante é, se ele entrar nesse condicional, ok? Não precisa quebrar a cabeça tentando entender isso daqui, né? Só vai seguindo o que eu estou falando. Se ele entrar no condicional, quer dizer que é para carregar mais conteúdo. E aqui a gente ainda está dentro da thread principal. A gente está dentro do objeto de screw e ainda estamos dentro da thread principal. E aí a gente pega a activity e acessa o load progress bar, que é exatamente esse método aqui, bem simples. E nesse método aqui a gente fornece um status, ok? Que é um boolean. Se for true, quer dizer que é para a gente colocar esse camarada aqui, ó, esse frame layout, visível. Então a gente muda aqui de gone para visible. Se você vir aqui, você vê que a gente muda aqui, ó. Se for false, a gente volta para gone e aí ele volta a ficar escondido. E aqui a gente acessa find view by ID e acessa o ID do nosso frame layout, que é o progress bar, e apresenta ele, ok? Apresenta ou esconde ele dentro do nosso coordinator layout. Se a gente vier aqui no nosso tool, nosso hierarchy view, a gente tem nosso list view, tem o coordinator layout, e se a gente vier aqui, ó, você vai ver que tem um frame layout e dentro dele, né, o progress bar. Qual o problema? Isso daqui tem um peso maior do que utilizar o view stub. O view stub ele é recomendado quando você não precisa de estar já apresentando o conteúdo para o usuário, quando o conteúdo é carregado raramente, ou somente quando, dependendo da ação do usuário, o conteúdo é carregado na tela. Né? O view stub otimiza ainda mais o carregamento do layout como um todo, porque ele tem um peso muito menor do que mesmo você colocando, né, um layout escondido, no caso o frame layout. Okay? Então a recomendação nesse caso, mesmo você deixando o layout assim, ou colocando ele via Java API, né, criando ele via Java API e inserindo, o view stub é a melhor forma, é recomendado pela documentação, por ser ainda mais leve. Então a nossa tática vai ser tirar esse camarada aqui e apresentar um view stub, e aí sim, quando o usuário solicitar o carregamento, né, de mais conteúdo, que a gente passa aqui pelo screw listener, e do screw listener a gente vem para o load data sync, ok? Aí tem lá a referência activity, o adapter e a lista de games. Aqui é onde a gente desativa, ok? A gente está na thread principal de novo. Enfim, o nosso objetivo vai ser, quando ele chegar aqui, né, ao menos na primeira ativação, a gente vai, na verdade, ativar o view, né, vai ativar o nosso, vai colocar o nosso frame layout no conteúdo via view stub. Né? Então a gente vai ter que mudar, na verdade, o conteúdo desse load progress bar. Vamos voltar aqui e vamos criar um novo layout. Vou ver que é o content name, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar progress bar. Ok? Vamos criar aqui. E obviamente que não vai ser esse conteúdo, a gente vai voltar aqui, vamos copiar esse conteúdo, Ctrl C, vamos colocar aqui e vamos só manter aqui esse namespace. Ok? E aí eu vou corrigir o layout.
Show de bola. Como eu falei, o viewStub é como se fosse um include. A gente vem aqui, viewStub, coloca matchPart. Esses layout with height, eles vão sobrescrever os do nosso frame layout, então você vai ter que colocar esses dois aqui, que senão o Code Inspector vai acusar erro, né, o Code Inspector do IDE, ok? Então você coloca exatamente os valores que você quer que você tem aqui. E os daqui você também não vai poder tirar, porque o Code Inspector vai acusar erro, mas o que vai ser utilizado vai ser os do viewStub, ok? Igual acontece com a tag include. Se você coloca atributos de layout aqui, ele sobrescreve os atributos de layout que estão no conteúdo root desse layout aqui, ok? Então colocamos o viewStub, agora a gente vai colocar um ID para a gente acessá-lo, né? Vou colocar aqui ID, vai ser exatamente viewStub progress bar, ok? E aí você pode também setar um novo ID para esse camarada aqui, ó, né? A gente pode tirar esse cara aqui e colocar aqui, por exemplo, ó, inflated ID, colocar obviamente ID, ok? E não vai ser esse cara aqui, vai ser exatamente esse aqui. Só estou mostrando aqui por didática, porque nesse caso aqui não tem jogo. Ele vai sobrescrever o ID que você colocar aqui, vai ser o ID desse cara aqui. Então, se o ID aqui for diferente no inflated de ID, esse ID que vai mudar desse view root aqui, vai ser outro ID, vai ser o ID que está aqui. Só tem um detalhe, a gente ainda não está referenciando o layout, né, que é o nosso progress.xml. A gente tem que vir aqui e colocar o layout igualzinho, a gente faz aqui, para ele ser carregado. Opa. E coloca aqui progress bar. Então, nosso viewStub não é apresentado, só que ele entra na hierarquia. Okay? A gente vai voltar aqui agora no nosso main.activity, aguardar esse camarada ser chamado com true ou false, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um try-catch aqui. Essa é a minha lógica de negócio. Se você achar uma melhor para trabalhar com viewStub, você aplica ela, mas eu não vi problema em fazer isso, sendo que somente na primeira vez que a gente vai ter um exception, né, que a ideia vai ser exatamente essa. A gente acessa aqui, e esse camarada, quando você acessar ele a primeira vez, ele não existe no layout, ele não foi carregado ainda. Então vai ser gerado uma exception. E aí, o tratamento da exception vai ser exatamente a ativação do viewStub. A gente vem aqui e coloca exatamente o find view by ID, RID e aí o ID do viewStub. E a gente vai ter que dar um cast para viewStub. E aí você tem a opção de colocar set visibility. No nosso caso, na nossa lógica de negócio, a gente pode seguramente vir aqui e colocar o visible, ok? E aí ele vai apresentar, no caso ele vai carregar o layout que está em progress bar, ok? E aí o viewStub vai ser removido da hierarquia, vai ficar só o frame layout e o conteúdo dele, ok? Ou então você pode vir aqui e fazer assim, ó, inflate, e aí a vantagem desse camarada aqui é que se você precisar da referência desse conteúdo aqui, ó, no caso dessa view aqui do frame layout, ela é retornada aqui, ó. Você pode acessá-la aqui. Frame layout, blá 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 blá. Só que a gente não vai precisar, mas mesmo assim eu vou manter utilizando o inflate, ok? Então na primeira tentativa, quando a gente carregar o layout, o que deve acontecer? Esse progress que fica aqui escondido, ele não vai ser carregado e, teoricamente, o carregamento deve ser mais rápido. Mesmo que seja em milissegundos, se você aplica várias dessas otimizações com o merge e com o viewStub, quando possível, obviamente, você vai ver que vai ter uma melhora sim no seu layout e melhor ainda na memória. Né? A memória vai ser utilizada de uma maneira mais otimizada. E aí, a gente vai, na primeira vez que abrir o layout, abrir a app, não vai ter nada aqui, vai ter só um viewStub que é muito mais leve. E aí, quando a gente for rodar, carregar mais elementos, vai dar uma exception e ele vai ativar o stub vai ativar o layout e o stub vai ser removido da hierarquia, né? Ele vai ser removido daqui, vai ficar só o frame layout, ok? E aí sim, a partir daí, quando for carregar mais elementos ou esconder, somente esse camarada vai ser utilizado, porque não vai dar mais exception, ok? Então eu vou fechar aqui, vou tirar a aplicação aqui para a gente poder executar novamente. E aí, só para garantir, vamos dar o build. Só um detalhe, aqui é um mais, tá? No ID, ok? E aí a gente já pode executar. Antes de executar, vamos corrigir uma coisa aqui.
Aqui, na verdade, é Android, ok? E aqui no nosso Progress Bar, nós esquecemos de tirar o Gone, né? Ele precisa ficar visível, senão a gente vai ter que, além de carregar via View Stub, vamos ter que acessar o Progress Bar e colocar ele como visível. Visível. Não tem necessidade disso, vamos deixar aqui já visível. Vamos voltar e executar. Aplicação carregada. Antes de ativar o Progress, vamos vir aqui no Tools, Android, Device Munil e vamos ver o carregamento. Aí, Hierarchy View, sua aplicação, está lá, né? Nosso View Stub no lugar do Frame Layout, como desejado, carregamento muito mais leve com o View Stub. Então a gente pode vir aqui na aplicação e ativar o Progress, e ele foi lá ativado, né? A partir daqui a gente não tem mais o View Stub, tem que ser sempre o acesso via, né, o Progress Bar Frame Layout. E ele vai persistir, né, com esse carregamento dessa forma, ok? Então é isso aí, esse é o ViewStub. Você provavelmente deve ter visto que a gente está utilizando o contexto da Activity em uma classe, né, que é o nosso Load Data Async Task, que não tem o mesmo ciclo de vida da Activity, ele pode ter um ciclo de vida maior. Né, e aqui a gente não está utilizando o Wiki Referência. Eu vou deixar o Wiki Referência para um post, né, mais adiante, porque é um conteúdo que ia deixar esse vídeo ainda maior, e eu já tenho, os 3 últimos vídeos foram bem grandes, então vamos pegar leve aí no tamanho do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, lembrando que esse conteúdo todo vai ficar bem descrito e detalhado lá no artigo do blog, se você está no YouTube. Então vale a pena ir lá, vai ter referência do vídeo lá também. E mais conteúdo, fontes, enfim. Se tiver alguma dúvida, deixa aí o seu comentário que a gente vai estar respondendo, a gente sempre está respondendo. É isso aí, valeu, obrigado e até a próxima.